Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Uma das coisas mais importantes, ou talvez a mais importante que nós temos em nossa vida, é olhar para Jesus. Olhando para Jesus. A nossa vida deve ser assim, uma vida de constante olhar para Jesus. E aqui ele não está falando de olhar com nossos olhos carnais, porque nós não podemos ver Jesus nesse estado que estamos atualmente. Mas o que ele quer dizer é: considerem Jesus, estejam sempre analisando ele, sua vida, sua obra, o que ele é por vocês. Por isso que ele instituiu a ceia. Façam isso em memória de mim. Então, quando nós estamos olhando para Jesus, nós conseguimos caminhar na vida da fé de uma forma regular e constante. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós derrapamos para lá e para cá e perdemos o sentido da vida, porque o nosso alvo é Cristo. Quando nós corremos a carreira cristã, a faixa final é Cristo, a coroa de louros é Cristo. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Então devemos estar olhando o tempo todo para Ele. E nessa quinta-feira foi comemorado a ascensão de Cristo. 40 dias depois da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. 10 dias depois da ascensão, ele envia o Espírito Santo, no domingo de Pentecostes. Então, meus irmãos, existe uma lacuna muito grande com relação à ascensão de Cristo. A igreja praticamente não fala sobre isso. São poucos os cristãos que sabem que quinta-feira passada foi o dia da ascensão. Veja, não é um dia que foi escolhido para comemorar, não. Foi o dia que ele subiu. 40 dias depois da sua ressurreição. Por que cada ano é um dia diferente? Porque o calendário dos israelitas é flexível, é um calendário lunar. Então, cada ano é numa época diferente. Por isso, cada ano cai num dia diferente. Mas é fato bíblico que 40 dias depois que Jesus ressuscitou, ele subiu. Então é interessante que a igreja fala muito sobre o que Cristo fez. O que ele fez? Nasceu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Fala-se muito no que Cristo fará. O que ele fará? Ele voltará a buscar a sua igreja, julgar o mundo, ressuscitar os mortos, criar novos céus e nova terra. Então, o que ele fez, o que ele fará, mas nós esquecemos de onde ele está agora e do que ele está fazendo agora. Não é interessante? A gente fica sempre focado no passado, no que ele fez, no futuro, no que ele fará, e a gente não desfruta do que ele é agora, do que ele está fazendo agora. E isso é um grande erro, porque a gente deixa de obter socorro, confiança e de perceber também a nossa necessidade. Não tivéssemos um Salvador que nos salva diariamente, nos perderíamos. Então vamos
responder a pergunta, mas onde ele está agora? Onde ele está agora? Eu não vou achar Jesus na manjedoura, nem vou achar ele na cruz, nem na tumba, nem vou encontrar ele, por enquanto, nos céus. Descendo, né, dos céus para a atmosfera terrestre aqui. Onde é que ele está nesse momento? O versículo 2 nos diz que, pela alegria ou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa frase é repetida várias vezes no Novo Testamento e também no Salmo 110. Assentou-se à direita de Deus. Veja, capítulo 1 de Hebreus, abre aí se você puder o capítulo 1, verso 3. Falando sobre Jesus, no verso 3, lá na metade do verso, diz assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A ideia é para dar uma ideia de grandeza mesmo. Sentou-se à direita da majestade, Deus Pai, nas alturas. É para dar realmente exaltar ele, mostrar o quanto ele está exaltado. Capítulo 8, verso 1, abre aí, 8:1. A grande doutrina do livro de Hebreus é Jesus como sumo sacerdote. Veja o capítulo 8, verso 1, quando ele fala, ora, a suma, e suma quer dizer o resumo, né? O resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Olha isso. Nós temos um sacerdote tal, quer dizer, nós temos um sacerdote tão incrível, tão grandioso, tão incomparável, que nesse momento ele está assentado nos céus à direita do trono de Deus. Procura algum sacerdote de alguma religião, de milhares e milhares de sacerdotes que já existiram e existem e ainda vão existir nesse mundo, de diversas e diversas religiões, procura algum que esteja à direita de Deus, sentado à direita de Deus. Só Jesus Cristo. E quando a gente pensa nele assentado à direita de Deus, irmãos, nós estamos falando do homem. Vamos dizer assim, a pessoa divina de Cristo sempre esteve na glória. Mas aqui está falando do homem que nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, ressuscitou dos mortos e foi assunto ao céu. E esse homem hoje está à direita de Deus. E nenhum outro homem, nenhum outro sacerdote. Por isso que ele fala, o resumo desse livro, irmãos, é que nós temos um sumo sacerdote tão grande, tão extraordinário, que ele está assentado à direita de Deus. Às vezes a gente toma as coisas tão fácil, né? A gente está sentado à direita de Deus, e a gente não tem ideia da grandeza disso. Ele não está abaixo do Pai, nem acima do Pai, ele está no mesmo nível. Onde ele está agora? Assentado à destra de Deus. Nós devemos ter uma visão sempre da cruz? Sim, claro. Devemos ter uma visão da ressurreição? Sim. Da segunda vinda? Sim. Mas principalmente hoje, quando nós pensarmos em Jesus e formos até nos dirigir a Ele em oração ou ao Pai, nós devemos estar sempre olhando pela fé, que Ele está
à direita de Deus. Que todos nós possamos ser como Estevão, que ao ser apedrejado, o céu se abriu e ele teve uma visão, e ele viu Deus e ele viu Jesus à direita de Deus. Não assentado, mas em pé, para apoiar o sacrifício, o martírio do seu diácono. Onde ele está agora, não hesite. Se alguém chegar na rua e falar, você é crente, você fala que Jesus ressuscitou, né? Cadê ele? Porque quem não conhece, né, acha que ele devia estar por aí, perambulando, ele ressuscitou, né? Cadê ele? Qual cidade que ele está? Qual o lugar que ele está pregando? Imediatamente você deve responder, ele está assentado à direita de Deus nos céus, exaltado e glorificado acima de todos os homens. Acabou, ponto final. E você tem que ter essa visão, tem que ter essa ideia, sempre, de onde ele está. Está no posto máximo, algo que nenhum ser humano jamais chegou nem perto. Mas a segunda pergunta, o que ele está fazendo agora? É bastante interessante isso, porque a gente aprende que na morte Jesus pagou todos os nossos pecados. Na ressurreição ele nos deu a garantia da nossa ressurreição. O que falta mais ainda? Ele é exaltado supremamente e é dado a ele um nome que é sobre todo nome. E aí, o que falta ainda? Pois aí que está, a gente sempre pensa que ele trabalhou no passado, que ele vai agir no futuro, e a gente acha que agora ele está só assentado e ponto final. Mas não, o que ele está fazendo agora? Veja o capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2, verso 17. O que ele está fazendo agora? Pelo que convinha, ou era necessário, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O que Jesus está fazendo agora? Socorrendo. Socorrendo os tentados. Cuidando para que aqueles que são tentados não caiam definitivamente. Lembra quando ele fez isso com Pedro? Pedro, Satanás pediu para cirandar você como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. É isso que ele está fazendo lá agora, irmão. Ele está socorrendo você. E ele foi tentado em tudo, ele sabe o que é padecer tentações, e ele socorre os que são tentados. Mas o que ele está fazendo mais? Hebreus capítulo 4, verso 14 também. Hebreus 4, 14. Olha o autor exaltando de novo Jesus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Olha a ascensão aqui. Ele penetrou nos céus, ele entrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para aí. Como é que pode haver trono da graça hoje? Por que não há somente um trono do juízo, que seria corretíssimo? Se o Senhor julgasse e condenasse a todos nós, seria corretíssimo. Então o trono de Deus poderia ser trono só de juízo. Por que também é trono de graça? Por causa da morte de Cristo por nós.
Aí se tornou um trono de graça. Então cheguemos a um trono da graça. O que o autor está dizendo? Está dizendo o seguinte: não, você, filho de Deus, não veja Deus para você como um juiz severo, que vai te cortar em pedacinhos e te lançar no inferno. Não, você é filho de Deus, Ele é seu Pai. A graça foi concedida a você, então o trono de Deus é um trono de favor, é um trono de misericórdia, é um trono onde o Deus Santo diz a nós: sejam bem-vindos, venham falar comigo, receber de mim as misericórdias. Não deixa a sua mente ou o próprio Satanás te enganar, achando que mesmo você sendo cristão, você não pode chegar à presença de Deus porque você errou. Quem não erra? Quem não erra? Confesse os seus pecados ao Senhor e se achegue a Ele, porque é um trono de graça. E aí ele fala, verso 16, cheguemos, pois, com confiança. Quer dizer, você pode ter fé nisso, pode se garantir nisso. Chegue com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Essas duas expressões é a mesma coisa. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o que o Senhor está fazendo no céu nesse momento? Ajudando os aflitos, aqueles que estão em perigo, aqueles que estão precisando de auxílio. Irmãos, a gente não tem ideia disso, né? Eu estava lendo um tempo atrás uma boa parte do livro de Thomas Goodwin, que ele fala sobre o amor. Eu não tinha percebido o amor de Cristo pelo seu povo hoje. Sabe, porque ele tenta desmistificar uma coisa, que a gente pensa em Cristo na terra, né? Jesus na terra andando, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas aí quando Ele foi entronizado na glória, sentado à direita de Deus, a gente pensa que Ele deixou de ser misericordioso, perdoador, amoroso. Agora não, agora Ele é aquele Deus austero que só quer saber de distribuir raios e flechas contra os pecadores. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está sentado à direita de Deus, mas para nosso favor. Nós não podemos ver o filho de uma forma como a gente às vezes vê o pai, que também está errado. A gente vê o filho e vê o pai apenas como um Deus que vai nos julgar. Nós pensamos às vezes assim: eu tenho que acertar em tudo, eu tenho que acertar em tudo. E eu errei aqui. Ah, não, aí já era. Deus vai mandar fogo do céu para me consumir. E a gente não percebe que o mesmo amoroso Cristo que esteve nessa terra é o mesmo amoroso Cristo que está assentado à direita de Deus. E ele fala, ele escreve no livro dele de forma maravilhosa, citando os textos que mostra que hoje ele continua nos amando profundamente. Então o que ele está fazendo no céu? Nos socorrendo, nos ajudando. Romanos 8:34 agora. Romanos 8:34. O que o nosso Salvador está fazendo no céu nesse momento? Romanos 8:34. Quem os condenará? Tem muita gente que quer nos condenar, tanto homens quanto demônios. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é a maior missão dele, que sempre se fala sobre a intercessão de Cristo, à direita do Pai. Ele ora por nós, como ele orou lá em João 17, lembra? A oração sacerdotal, um capítulo inteiro, mostrando a oração de Jesus por si, pelos apóstolos e por nós. Ele faz a mesma coisa. Hoje ele está sentado à direita de Deus, representando a gente, representando a sua igreja, o seu povo.
E foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, como o homem foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e ele age por sua igreja. Se você lembrar do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver Jesus entrando diretamente em cena, no meio do acontecimento, e aparecendo, como por exemplo, ele desceu para encontrar o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Então ele está assentado no sentido de que ele que ele já completou a obra, mas ele não está assentado no sentido que ele está inerte, ele está parado, não está fazendo nada, está assim, está intercedendo por você, ele está lutando por você, ele está agindo por você. Então ele intercede por nós, por isso que nós não somos condenados, por isso não adianta nos acusar. Em último lugar, 1 João 2,1, 1 João 2,1, último lugar do que ele está fazendo agora, está socorrendo, está ajudando, está intercedendo. E em último lugar aqui, o que ele está fazendo agora, 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa frase é muito importante, ela está dizendo o seguinte: a Bíblia existe para a gente não pecar. Olha o autor dizendo aí, eu escrevi esse livro, essa carta, para que vocês não pequem. Então a Bíblia é o grande instrumento que promove a santidade e combate o pecado. E é por isso que Satanás luta para que o crente não leia a Bíblia. Escrevi essas coisas para que vocês não pequem. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está aí. Jesus, assentado à direita de Deus, é o nosso defensor. É o nosso advogado. Ele nos defende contra o nosso próprio pecado. Ele está sempre defendendo a gente diante do Pai. Quando houver o juízo, muita gente ilustra, né, daquela forma que a lei vai exigir a nossa condenação, o diabo vai exigir a nossa condenação, os demônios vão dizer que nós somos pecadores, merecemos ser condenados. Mas aí vai aparecer, isso é uma ilustração, né? Aparece o Filho, nesse grande processo que nós estamos sendo julgados, aparece o Filho e fala, sim, eles foram pecadores, sim, eles tinham defeitos, tinham falhas, mas eu morri pelos pecados deles. Eu morri no lugar deles. Eu comprei, eu resgatei. Então, Pai, pode absolver, porque eu assinei com sangue. E aí Deus Pai aceita a oferta e libera a gente para a vida eterna. A ideia é essa. Nós pecamos, infelizmente. A Bíblia está escrita para a gente não pecar, mas infelizmente a gente peca. E se a gente peca, a gente tem um advogado, Jesus Cristo, que nos protege, que nos defende, que garante a nossa absolvição. Isso, é claro, nunca pode fazer com que a gente, bom, já tenho um advogado, então vou fazer o que eu quiser. Não, a gente sabe que isso não existe. Isso aí não é palavra de crente. O cristão verdadeiro teme pecar, não quer saber de pecar. Mas quem é perfeito? Nós pecamos. O nosso advogado nos defende. Ele é um advogado perfeito, ele não perde uma causa. Ele sempre vence, ele sempre triunfa. Meus irmãos, ele então faz todas essas coisas. E agora Colossenses capítulo 3. Ele faz todas essas coisas. E só nos resta fazer algo que Colossenses nos aconselha. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, se vocês já nasceram de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Está aí a frase, né? Busquem as coisas lá de cima, porque lá em cima está o teu Salvador, assentado à direita de Deus,
o teu representante, o teu fiador, o teu advogado, a tua salvação está lá na glória celestial. Pense nessas coisas. Olhe para o Pai, olhe para o Filho, olhe para o Espírito que está em você. Pense nas coisas do alto. Pense que o teu Salvador está guardando a sua salvação. Resumindo, o que Jesus faz, todo esse período que ele está assentado, ele está nos guardando salvos. Ele nos salvou e nos mantém salvos pela sua vigilância, pela sua graça, pela sua intercessão, pela sua presença diante do Pai. Ele nos mantém e garante a nossa salvação final. É isso que ele está fazendo. E a ele seja a glória. Pensa nisso, irmão. Teu Salvador bendito está assentado, todo-poderoso. Vamos partilhar o pão. Todos aqueles que forem membros de uma igreja evangélica, estiverem em comunhão com ela, podem cear. Três, sete, um. Vamos louvar. Amém. Alguém ficou sem receber o pão? Rocha eterna. A ideia da rocha, Deus é chamado de rocha no Velho Testamento. O autor aqui chama Jesus de rocha eterna. A ideia da rocha é aquilo que é inabalável. Você vê, por exemplo, lá o pão de açúcar, o corcovado. Quantos milhares de anos eles estão lá? E tudo indica que vão estar lá enquanto a terra durar. É bem forte, bem seguro, né? Na tempestade, vendaval não move aquela rocha. E Deus é uma rocha ainda mais forte, que vai estar firme a eternidade inteira. E quem tiver firmado nele, também estará firme para sempre. Na noite que o Senhor foi traído, naquela quinta-feira chamada Santa, ele fez a ceia, a última Páscoa, e naquela comemoração da Páscoa, ele transforma a comemoração da velha aliança para a nova aliança, quando ele pega o pão e o cálice, dá para os seus discípulos e declara que aqueles elementos representavam o seu sangue, sangue da nova aliança, sangue que seria derramado por muitos. Quer dizer, ali ele estava terminando com a Páscoa
e começando a nova aliança. Então, naquela noite ele falou: olha, comam, façam isso em memória de mim. Então, quando nós comemos o pão, nós devemos lembrar do corpo de Cristo, moído, como diz o Isaías 53, moído, mutilado, corpo que sofreu mais do que qualquer um de nós sofreu, justamente para nos salvar, o que demonstra o seu amor. Então, gratos a Cristo, honrando a Cristo, louvando o seu nome, comemos o pão. Obrigado, meu Senhor, por ter nos amado tanto, que ofertou a si próprio, naquele castigo terrível. Quanta dor o Senhor suportou, para que nós pudéssemos habitar contigo na glória. Que coisa impressionante. Louvado seja o teu nome. Amém. Vamos partilhar o cálice, cantando o hino 123, que é uma declaração de fé. Quando ele diz: alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É uma declaração de fé. E ele aqui está falando, nós seremos mais alvos que a neve, literalmente, porque não teremos mais pecado. Mas do ponto de vista judicial, hoje nós já somos mais alvos que a neve. Fomos justificados pela fé. E Cristo já nos declarou, Deus já nos declarou justo pelo sangue de Cristo. Então, embora nós sejamos ainda pecadores, nós já fomos declarados por Deus mais alvos do que a neve. Não há nenhum pecado mais contra nós. Justificação quer dizer isso. Mas o autor está falando aqui de ser mais alvo que a neve na prática. E isso só lá em cima. E ele declara isso com fé, que você também possa declarar: um dia eu serei mais alvo do que a neve. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que nos dores verteu. Esse sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
Alguém ficou sem receber o cálice? Meus irmãos, o objetivo do Senhor ao instituir essa ceia foi para que a gente lembrasse, sempre que a gente celebrasse, que nós somos salvos por Ele e que nós dependemos dele totalmente. Sem Ele nós não somos nada. Com Ele nós temos tudo. E Ele deve ser o centro da nossa vida. E devemos viver em comunhão com Ele constantemente. Devemos estar olhando para Ele. Devemos estar buscando nele a força, a graça, a energia, a santidade. Ser cristão e não ter Jesus como primeiro na sua vida é algo contraditório. Estava falando quarta-feira que Cristo morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. É isso que Ele quer de nós. Morri na cruz por ti, lembra do hino? Que fazes tu por mim? É isso que nós vamos comparecer diante dele lá e vai ser avaliado isso. O que você fez por mim? Isso não quer dizer, você fez por mim, eu não fui pregador, não. Você pode estar na sua função e fazer muita coisa por Jesus. Agir em nome dele. Agradar a ele com suas obras, com sua atitude em casa, no trabalho, na igreja, em toda parte. Como diz a Bíblia, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Tudo. Como Lutero, uma vez, um sapateiro foi procurar ele e perguntar: o que eu faço para agradar a Deus? Quais as obras que eu devo realizar? E ele falou: faça bons sapatos e venda pelo preço justo. É isso. Cada um na sua posição, fazendo o melhor, porque não estamos fazendo para os homens, mas fazendo para Cristo. Por isso nós precisamos ser honestos no trabalho, ser solidários, ser amorosos, ser gentis, ser humildes, ser calmos, pacíficos, tranquilos e darmos sempre a ideia de que estamos servindo o nosso Salvador. É isso que é representado na ceia. Foi o seu precioso sangue derramado que nos abriu a porta do céu. Em nome de Jesus e para a glória dele, bebamos o cálice. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Senhor não ter poupado o seu próprio filho, antes tê-lo entregue por nós. Imaginamos o quanto o Senhor sofreu para fazer isso e fez por nos amar. Então, recebe a glória, nosso Deus, pela salvação do Filho. Recebe a glória. Foi o teu plano, o teu projeto. Foi o que o Senhor desejou para nós. E nós te agradecemos. E queremos viver uma vida que te agrada. Queremos viver uma vida próximos de ti. É isso que nós queremos e precisamos, ó Deus. Aquece o nosso coração. Tira toda a frieza, tira todo o distanciamento. Tira toda distração, que possamos andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, morreu na cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para todos sempre. E continua guardando a tua igreja, Senhor. Guarda as nossas vidas. Livra-nos de cair. Livra-nos da tentação, ó Pai. Guarda-nos.
sustenta-nos, fortalece-nos. Em vez de cair, que cada dia nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Cada dia nós prossigamos em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, cada vez dando mais frutos, cada vez tendo mais dons, cada vez glorificando mais o teu nome. O Senhor é o nosso herói, o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é tudo que precisamos. Seja adorado, Senhor, eternamente. E ansiamos, Senhor, o dia em que os céus se abrirão, veremos a sua glória e ressuscitaremos para habitar com o Senhor por toda a eternidade. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata, seja glorificado para sempre. Amém.